Bem-vindos, bem-vindas a mais um Yelp Talk. Na conversa de hoje, vamos discutir o Pix. E para isso, vamos contar com dois convidados muito especiais. A primeira convidada de hoje é a Mariana Chaimovic. Mariana é advogada, mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito de São Paulo e doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Mariana também é Legal Advisor do Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo Numerário, ITCN. Bem-vinda, Mariana. Olá, bom dia. Obrigada, Thiago, pela apresentação. Prazer é nosso. E também para participar do debate de hoje sobre o Pix, teremos a participação do Marcel Mascarenha dos Santos. Marcel é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Público também pela Universidade de Brasília e é membro de carreira, procurador do Banco Central desde 2006. Foi ouvidor do Banco Central 2013 a 2015 e desde maio de 2015 exerce a função de procurador-geral adjunto do Banco Central. Bem-vindo, Marcel. Bom dia, Tiago, Mariana, bom dia ao público. Agradeço o convite feito pelo Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas, o IELP. É um prazer dividir algumas considerações sobre esse tema tão relevante. Obrigado, Marcel, o prazer é nosso. E aí, para começar o nosso debate, para começar o nosso bate-papo de hoje, vou passar para a Mariana, que ela vai fazer, então, a primeira apresentação aí para introduzir essa discussão do Pix no dia de hoje. Mariana, com você. Obrigada, Thiago. Obrigada, Marcel. Thiago, a gente pode compartilhar a tela, então? Pode sim. Deixa eu colocar aqui. Está compartilhando? Tá sim. Acho que só precisa fazer uma apresentação de slides. Deixa eu... E agora... O famoso F5 aí. Perfeito. Então, pode começar, Mariana. Questões técnicas pandêmicas, pessoal. Gente, eu vou começar aqui essa apresentação de um tema que é muito caro ao Instituto, que eu represento, o ITCN, como o Thiago mencionou, e eu vou falar do Pix, inserido no contexto de tecnologia e de inovação e o fato da circulação de numerário no Brasil. Se a gente puder passar para o segundo slide, a minha apresentação está estruturada em 3 eixos principais. Então, vou falar brevemente sobre o fomento da tecnologia por parte do Banco Central, e nesse contexto, vou falar do sandbox regulatório, do Pix e do Open Banking. Depois eu trato um pouquinho das fintechs, que é o momento em que o digital encontra o dinheiro em espécie, e fazer considerações finais sobre a relevância do dinheiro. Se a gente puder passar para o próximo. Então, falando um pouquinho de sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório em grande medida? O sandbox é um ambiente de negócios que permite a experimentação e a validação de serviços financeiros, no caso do contexto que a gente está falando, inovadores, por meio da concessão de autorizações temporárias ou de menores exigências regulatórias, mas que mesmo assim mantenham alguns limites de controle por parte das instituições supervisoras, no caso do Banco Central. Então, o sandbox regulatório é uma maneira de buscar o equilíbrio entre a proteção de usuários de serviços financeiros, que é imprescindível, de um lado, e a necessidade de incentivar a inovação e a competição, de outro lado. Então, quando a gente fala em competição, a gente está falando em promover os novos ingressantes, então, nesse caso, majoritariamente as fintechs, das quais a gente vai falar em breve, que muitas vezes não têm recursos para cumprir todo o arcabouço normativo, enquanto estão validando e testando modelos de negócios disruptivos. E, além disso, o sandbox também serve para proporcionar insumos para que os próprios órgãos de supervisão consigam evoluir esse marco normativo a partir da experiência desses participantes. Então,
Nessa consulta que eu menciono, a consulta 72 de 2019, o Banco Central atuou constantemente para incentivar a inovação com uma série de mudanças regulatórias significativas, abrindo, de certo modo, um mercado que antes era dominado por uma quantidade muito menor de empresas. E nesse contexto de inovações regulatórias, a gente pode destacar tanto a criação do conceito de instituição e arranjo de pagamento, que permitiu que empresas diversas oferecessem contas digitais, serviços que antes eram exclusividade dos bancos, cooperativas de crédito, e autorização para a abertura de fintechs de créditos. Se a gente puder passar para o próximo, nesse contexto está inserido o Pix. Então, o Pix é, em grande medida, uma infraestrutura, toda uma infraestrutura de pagamentos criada pelo Banco Central, e a implementação desse novo formato de pagamentos conecta as instituições financeiras tradicionais e fintechs que, justamente porque não investem tanto na estrutura física para atender os seus clientes, podem brincar um pouco mais com os serviços fornecidos. Então, ao exigir, nesse contexto, um mínimo denominador comum entre esses diferentes atores do mercado, para permitir esse trânsito de informações de maneira mais rápida, o Banco Central também beneficia cada vez mais os usuários desse ecossistema e amplia esse ecossistema, possibilitando novamente que novos atores ingressem nesse mercado, justamente porque é o Brasil. Vamos para o próximo, então. Obrigada. Então, o Pix está inserido em todo esse contexto comentado pelo Banco Central, e mesmo que ele seja algo extremamente disruptivo e benéfico para a sociedade brasileira, é sempre importante pensar na necessidade de incluir, por um lado, aqueles que não são bancarizados, ou seja, que não possuem nem mesmo uma conta bancária, e por outro lado, aqueles que não têm fácil acesso à tecnologia necessária, então seja a smartphones ou a computadores. Além disso, para incluir esses brasileiros que não têm um acesso tão fácil a essas tecnologias, é preciso que haja informação e educação a respeito desses temas, e é uma tarefa que o Banco Central já tomou para si, investindo bastante em divulgar temas relacionados ao Pix. Inclusive o Banco Central tem um canal do YouTube muito informativo. Então isso, além de ser responsabilidade, claro, do órgão regulador, é responsabilidade também do mercado. Então isso vai além das atribuições exclusivas iniciais das instituições financeiras, mas é alguma coisa que o mercado está fazendo em conjunto. No limite de todo esse esforço, né, e novamente o Pix está incluído nesse contexto maior de compartilhamento de dados, vem a ideia do Open Banking. Então, o Open Banking pressupõe uma camada de tecnologia que permite um trânsito livre e um compartilhamento mais importante de dados para que os usuários contratem as melhores condições possíveis. E é importante lembrar que os dados são do usuário, né, e não da instituição financeira. Justamente por isso, é facultado ao usuário controlar de que maneira, ou seja, como e com quem ele vai compartilhar os dados. E com isso, existe um fomento gigantesco da concorrência como consequência, e, portanto, o aprimoramento de produtos oferecidos e a democratização desses serviços financeiros, né, que conseguem alcançar a população de uma maneira mais fácil. O objetivo dessa movimentação do Banco Central é proporcionar o surgimento de novos competidores e, ao mesmo tempo, preservar a segurança e eficiência do sistema financeiro nacional. E as fintechs estão inseridas em todo esse contexto. Não existe nenhuma contradição entre essa inovação tecnológica e o abastecimento de valores em espécie no Brasil, porque essas inovações não prescindem ainda de dinheiro em espécie no cenário brasileiro, e é importante garantir a acessibilidade desses serviços. O Banco Central está atento a isso, né? Já existe a garantia de 4 saques grátis na rede bancária,
e por isso é necessário manter o acesso da população a essa infraestrutura que leva fisicamente o dinheiro a ela. E essa operação é uma operação complexa porque envolve atores diferentes, como transportadoras de valores e caixas eletrônicos, e é toda uma infraestrutura que também utiliza em grande medida a tecnologia. Então, se a gente for ver aqui, nesse slide sobre o uso de dinheiro em espécie no Brasil, de acordo com pesquisa do próprio Banco Central de 2018, o uso de moeda para pagamentos é ainda extremamente alto. Inclusive muito mais alto do que o uso de cartão de débito e cartão de crédito. E com o cenário de pandemia de Covid, né, a gente espera que esse webinar não fique datado, mas é um acontecimento histórico, a gente tem que falar dele. O dinheiro em espécie tem desempenhado um papel fundamental na garantia das trocas econômicas, né, porque o aumento de pagamentos digitais acontece principalmente de forma mais acentuada nas classes mais altas e em grandes centros urbanos. A gente pode ir para o próximo slide, que também apresenta como o dinheiro é uma forma de pagamento adotada por quase 100% da população, de acordo com essa mesma pesquisa do Banco Central. E então a gente pode ir para o próximo, que na verdade é uma pergunta. Então, qual que é a nossa contribuição como instituto que se pressupõe um think tank, ou seja, uma instituição que faz estudos embasados em dados a respeito de temas correlatos à nossa atividade. A gente entende que não existe contradição nenhuma, nem oposição, entre a tecnologia e uma gestão mais eficiente do ciclo do numerário no Brasil, né, que utiliza, em grande medida, a tecnologia para aprimorar a prestação de serviço. Então, se antigamente, quando ocorriam assaltos a caixas eletrônicos, era possível levar notas intactas embora. Hoje a gente tem uma tecnologia de entintamento de cédulas que impede que esse assalto seja bem sucedido. Então, esse é um exemplo pequeno de algumas das tecnologias nas quais o setor investe, e é importante ressaltar que o Banco Central também está atento a isso, às dificuldades do setor. Então, ao emitir recentemente a cédula de R$200, o Banco Central demonstra que está prestando atenção todas essas dificuldades logísticas de transportar dinheiro, porque, sim, existe uma questão de segurança, existe todo um cuidado grande na realização desse transporte, mas tanto o setor financeiro, quanto os órgãos reguladores, quanto as empresas que fazem essa gestão do numerário, trabalham juntos para que isso seja da maneira mais segura e mais eficiente possível. Então, nós gostaríamos de dizer que estamos completamente à disposição para compartilhar os nossos estudos a respeito do tema. Nós somos um instituto novo, com uma equipe com histórico acadêmico e interesse em elaborar conteúdos embasados em evidências para suportar as nossas percepções. Eu gostaria de agradecer, se eu não agradeci ainda, o convite do IELP para participar desse webinar e a presença do Marcel, e eu me coloco à disposição para contatos futuros. Obrigada. Perfeito, Mariana. A gente que agradece, né? É um prazer contar com sua participação, né? E conhecer um pouco mais do ITCN. A gente volta já já para saber um pouco mais do Instituto, mas agora eu queria passar a palavra para o Dr. Marcel Mascarenhas, que vai falar um pouco mais para a gente do PIX sobre a perspectiva do Banco Central. Mais uma vez, bem-vindo, Marcel. Muito obrigado, Tiago. Gostaria de, primeiro, congratular a Mariana pela apresentação, muito elucidativa, né, bastante informação e considerações bem pertinentes ao momento, né, em que vivemos. Eu acho que começo a falar um pouquinho a partir daí. Eu acho que depois de muito tempo em que o foco no sistema financeiro era, na verdade, cuidar do saneamento, né, cuidar de estruturação, né, de atentar para a rigidez propriamente do sistema financeiro. Então, tivemos programas estruturais na década de 90, como PROER, PROES, PROEF,
de todo o trabalho que foi feito de reformulação do sistema de pagamentos brasileiro no início dos anos 2000, né, que resultou, inclusive, na edição da Lei 10.214, né, de toda a questão relacionada ao câmbio livre, a metas de inflação, né, e a gente passou aí também a primeira década dos anos 2000, trabalhando muito fortemente na questão prudencial, trazendo, né, as regras de Basileia para implementação no sistema pátrio, né, em que a gente passou a ter normas mais rígidas, né, de controle de capital, de alavancagem, né, justamente para garantir uma atuação anticrise, né, evitar surgimento de novas crises, ou pelo menos ter instrumentos para abrandar, né, crises cíclicas ou, enfim, pontuais. Então, a gente passa a ter um momento histórico em que a gente consegue passar a focar um pouco mais na experiência do usuário do sistema financeiro, ou seja, naquilo que ele precisa para ter acesso pleno aos produtos e serviços financeiros, e aí o Banco Central nisso vem investindo muito em fomentar a competitividade, a concorrência, né, de aumentar a inclusão financeira, aumentar o acesso esclarecido do usuário, né, do cidadão, das empresas aos instrumentos financeiros, né. Então, isso inclusive acabou sendo consolidado de alguma forma nas chamadas agendas, né, do Banco Central. A gente teve em 2017 e 2018, principalmente, a agenda BC+, e em 2019, né, até hoje, a gente tem a agenda BC hashtag, que é fundada em 5 dimensões, né? A gente tem aí a inclusão, a competitividade, a educação, a transparência e, mais recentemente, a sustentabilidade, pensando também em como o Banco Central pode se inserir nesse contexto de financiamento sustentável, atentando à responsabilidade socioambiental. Então, eu acho que dentro desse contexto de mudança também da sociedade de consumo, em que a gente viu nas últimas 2 décadas, uma inclusão econômica muito forte da população, né, por meio de diversos programas sociais que permitiram renda e emprego, e a gente tem também essa afinidade das novas gerações por tecnologia, né? Então, a gente sai um pouco da estrutura tradicional em que as pessoas estavam acostumadas àquele modelo clássico de banco, agência, para um modelo em que eu quero ter o meu banco, a minha instituição de pagamento disponível, né, não apenas na agência, mas no meu celular, no meu computador, no telefone. Então, isso gerou uma nova dinâmica de mercado, né, que também combina com o surgimento aí das fintechs, que já foi, né, tema já abordado pela Mariana. E aí o Banco Central, nessa agenda BC Hash, né, na qual a gente vem trabalhando muito fortemente desde o ano passado, a gente tem essas iniciativas como o Sandbox, foi mencionado também pela Mariana, o Open Banking, né, e o Pix, que é essa ideia de ter pagamentos instantâneos. A gente pode falar com uma certa tranquilidade que o sistema de pagamentos brasileiro ele é muito bem estruturado e ele oferece, inclusive, facilidades que não estão disponíveis em grande parte dos países. Então, a gente já conseguia ter uma segurança muito forte e uma disponibilidade de instrumentos para transferir recursos, né, movimentar dinheiro entre pessoas ou de pessoas para empresas, né, ou de empresas para pessoas, né, por diversos mecanismos, né, como boleto, TEV, TED, DOC, os cartões de pagamento, cartões de débito, cartão de crédito, que tem uma indústria muito particular no Brasil, e a gente passa a ter uma nova ferramenta que casa muito com essa ideia de necessidade dos usuários, né? O que é o Pix, né, em linhas gerais? O Pix é um arranjo de pagamentos, né, instantâneos em que o usuário pagador ele pode efetuar uma transferência de recurso ou uma compra, né, em qualquer hora do dia, né, em qualquer dia da semana. Ele funciona 24/7, ou seja, se ele precisar fazer uma transferência de urgência de madrugada para alguém que está, enfim, né, um familiar, ou ele esqueceu de pagar a conta de água ou de luz durante o dia e se não vai pagar multa no dia seguinte, ele tem um canal, né?
E o mais interessante do Pix é que o recurso ele fica disponível ao usuário recebedor de imediato, né? Ele tem aí uma meta, a regra foi feita para que ele tenha esse recurso disponível em até 10 segundos após a emissão da ordem de pagamento, né? E com isso eu consigo, né, ter um sistema que centraliza essas liquidações, vou falar um pouquinho mais dele, né, mas o foco principal é que eu consigo reduzir a cadeia de intermediários, e aí com isso também se consegue reduzir o custo, né, dessas transações financeiras, tanto para os recebedores quanto para os pagadores. Então, a gente tem aí, por exemplo, a perspectiva de que o usuário pagador ele não precise pagar nenhum tipo de tarifa, se ele for uma pessoa natural, uma pessoa física, ele não vai precisar pagar nenhum tipo de tarifa, né, para fazer esse tipo de pagamento, de transferência. Né? Se ele for uma pessoa jurídica, né, aí depende de uma política própria, né, do relacionamento dessa pessoa com a instituição, né, na qual ele detém conta de depósito ou conta de pagamento, né, mas isso já se apresenta como uma grande vantagem. E a gente ouve, às vezes, assim, não, o Pix vai acabar com as outras modalidades de pagamento. Não, não é, o Banco Central está trabalhando para oferecer uma opção a mais, né? E essa opção tem que ser vantajosa, claro, né? Porque a gente quer aumentar, melhorar a dinâmica do mercado, a gente quer reduzir custo para os usuários, né? E para isso a gente precisa oferecer uma plataforma que seja ágil, né, disponível, segura, fácil, né, que seja tão fácil quanto efetuar um pagamento em espécie, né? Então, a concepção do arranjo parte muito dessa ideia. Tá? Então, falando um pouquinho mais agora de como funciona o Pix, ele vai ser um arranjo completamente aberto, né, a ampla participação, há uma obrigatoriedade de participação de todas as instituições financeiras e as instituições de pagamento que ofereçam contas transacionais, né, contas de pagamento ou contas de depósito, que tenham mais de 500 mil contas ativas. Né, isso é importante porque o Banco Central, no uso do seu chapéu de regulador, ele obriga que as principais instituições no país participem efetivamente para que os usuários, os pagadores e os recebedores tenham, né, tenha essa possibilidade efetiva, não fique a depender de um interesse da instituição dele em aderir ou não aderir, né? Mas, além das instituições de participação obrigatória, a gente tem a possibilidade de participação das demais instituições financeiras que não tenham atingido ainda esse volume de contas e também das instituições de pagamento, ainda que elas não estivessem autorizadas a funcionar pelo Banco Central. O que vai acontecer é que quando uma instituição de pagamento, uma fintech, por exemplo, que trabalha oferecendo serviço de conta de pagamento, né, pré-paga, o chamado moedeiro eletrônico, ou wallet virtual, carteira virtual, né, essa instituição que estava atuando, né, ainda sem necessitar de uma autorização, digamos assim, porque ela não tinha atingido uma volumetria de transação, ela passa a ser automaticamente regulada quando ela adere ao Pix. Isso para permitir que o Banco Central se relacione com alguém com quem ela tenha um poder de poder de sujeição administrativa e regulatória. Tá? Então, e o Banco Central, nesse contexto, além de ser o regulador, né, e de ser o instituidor do arranjo, né, que é uma figura que foi criada, modelada pela Lei 12.865 de 2013, o Banco Central ele atua também aí usando uma prerrogativa que ele tem desde a Lei 10.214, né, de 2001, que é operar infraestruturas de compensação de transações, compensação e liquidação de transações. O Banco Central já operava, né, dois dos principais sistemas de liquidação e compensação no âmbito do sistema de pagamentos, que é o STR, o Sistema de Transferência de Reservas, e o SELIC, né, que é o Sistema de Custódia de Títulos Públicos Federais. Né? Então, de certa forma, o Banco Central adquiriu, ao longo aí das 2 últimas décadas, uma expertise muito forte, né, em transações, né, de grande montante. Né? E eu falo aqui de grande montante não apenas pensando nas transações individuais que os pagadores e recebedores farão,
mas nas movimentações entre as instituições financeiras, né? Porque o usuário pagador, ele vai ter a sua instituição de pagamento, a sua instituição financeira, o seu banco, e ele não vai precisar fazer mais nada, né? Digamos assim, ele vai ter um acesso pelo próprio aplicativo do banco, pelo home banking, né? Ele vai ter um acesso à plataforma do Pix, né? E o banco vai fazer essa transação, essa transferência, né, da sua conta que ele detém no Banco Central, né, fazendo a transferência de recursos dessa sua conta para a conta de outra instituição. E esse encontro de contas, essa liquidação é feita no Banco Central, por meio dos seus sistemas já conhecidos, que vai se conectar a esse novo sistema que foi criado agora no âmbito do Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos, chamado SPI. Né? E aí o Banco Central tem um foco muito grande, né, em garantir esse compromisso de disponibilidade imediata, né, que é a transferência ser efetivada em até 10 segundos. Isso depende de um sistema de mensageria muito forte entre o Banco Central e as instituições participantes, mas o Banco Central tem um foco muito grande também em segurança, tá? Então, e proteção de dados pessoais também, né, que são transitados. A gente tem aí, basicamente, informações protegidas por sigilo bancário, que não poderão ser utilizadas fora do consentimento dado pelo, né, detentor da conta, ou seja, as transferências e o acesso a eventuais informações, tanto do usuário pagador quanto do usuário recebedor, elas estarão limitadas à finalidade específica para a qual houve aquele comando dado pelo cliente bancário ou pelo cliente da instituição de pagamento. Então, aí a gente garante também um alinhamento tanto do Pix quanto do Open Banking com, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no último dia 18 de setembro. Né? Então, tudo faz parte de, digamos assim, de um grande pacote de inovação, mas há uma interconexão muito evidente. Interconexão, inclusive, entre o Pix e o Open Banking. Né? O Open Banking, que é esse compartilhamento de dados e serviços, né, de forma consentida pelo cliente, né, pelo consumidor, ele vai envolver, num primeiro momento, apenas um compartilhamento em plataforma integrada dos dados das instituições, né? Em maio do ano que vem vai passar a ver essa possibilidade de compartilhamento dos dados cadastrais e dados de transação dos clientes, ou seja, se ele quiser portar esses dados para qualquer outra instituição, ele vai poder fazer isso de uma forma muito fácil, ele vai autorizar a instituição, né, com a qual ele quer ter algum tipo de relacionamento, para que ela emita uma solicitação para o banco dele, para a instituição de pagamento dele, onde ele já possui conta, né, e essa transferência vai se dar por meio de sistema, dentro do limite da autorização dada pelo usuário. E numa terceira fase do Open Bank vai haver, inclusive, a possibilidade de compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento. E aqui há essa integração mais completa entre Pix e Open Banking. Inclusive, o Banco Central lançou também uma consulta pública muito recente, pelo edital 77 de 2020, justamente para regular essa figura do iniciador de serviço de pagamento, que também é uma instituição de pagamento, em que ela vai poder comandar ordens de transferência de recursos a pedido dos clientes, mesmo que o cliente não tenha dinheiro, digamos assim, depositado nessa instituição de iniciação de pagamento. Então, é uma figura inovadora. Ele vai se relacionar, por exemplo, com uma fintech que trabalha em conexão entre pagadores e recebedores. Ele vai dizer que, ok, eu estou aqui num aplicativo, numa loja, comprando um produto, e ao invés de ter que fazer um pagamento via boleto, cartão de débito, cartão de crédito, ele eventualmente vai poder conseguir, dentro do site da própria loja, acessar o Pix e dizer assim, olha, vai lá na minha instituição financeira e emita uma ordem de transferência de recurso do meu banco para a pessoa tal. Então, isso ainda vai ser regulado, mas já tem aí, digamos assim, os balizamentos gerais dados pelo Banco Central nessa consulta pública. Enfim, então, para não alongar demais, eu gostaria apenas de realçar mais uma vantagem do Pix, que é uma facilidade para o usuário pagador, que é essa possibilidade de eu fazer a transferência mesmo sem ter todos os dados bancários do usuário recebedor.
né? Então, às vezes é até difícil, pô, eu preciso do número de conta, número de agência, CPF, CNPJ, às vezes eu preciso, né, do nome completo para conferir, né? Então, tem uma série de dados para preencher. O Pix, ele criou uma metodologia que envolve um conceito chamado chave Pix, né? O Banco Central vai manter dentro dele um armazenamento dessas chaves e as pessoas vão poder cadastrar chaves, né, por meio de CPF, CNPJ, e-mail, né, enfim, uma chave aleatória também. Então, existem várias possibilidades, né, em que eu vou poder fazer um pagamento, por exemplo, se eu só souber o e-mail do Tiago, por exemplo, eu não sei nem em que banco ele tem conta, eu consigo dizer, não, pelo e-mail dele, que está cadastrado lá como chave Pix no banco dele, né, isso está na base de dados do Banco Central, então eu sabendo o e-mail do Tiago, eu consigo dizer assim, não, eu quero transferir X reais para o e-mail tal. E aí há uma muito bom, vamos... checagem, né, dentro dessa base, dessa plataforma dentro do Banco Central, para confirmar que aquele e-mail é realmente do Tiago, né, e aí isso eu consigo fazer essa transferência, né, de uma forma facilitada. Enfim, apenas para encerrar essa primeira parte, fazendo um gancho com o que a Mariana já falou, nada disso contradiz a lógica de circulação de dinheiro em espécie de numerário, né? São duas frentes de trabalho, né, que se complementam porque a gente precisa entender a realidade do país. E a realidade do Brasil é de que ainda há uma demanda da população muito forte por numerário. Para você ter uma ideia, a Mariana trouxe alguns números da pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro de 2018, do Banco Central, mas tem alguns outros dados que ainda são mais impactantes, por exemplo, de que 29% das pessoas ainda recebem seus salários, sua remuneração por dinheiro em espécie, né, mesmo com toda a facilidade de abrir uma conta salário. Então, um dado assim, parece, as pessoas dizem, poxa, mas para que uma cédula de 200 se, né, as pessoas só estão usando o pagamento via cartão? Não, não estão. Você talvez esteja vivendo numa certa bolha, né, e você não conhece a realidade fora dos centros urbanos, né? Você não conhece a realidade de muitos estabelecimentos comerciais pequenos que não aceitam cartão de pagamento ainda porque ele tem uma série de taxas a pagar e ele não pode abrir mão da sua margem de lucro. Então, é uma realidade complementar que a gente precisa observar, e o Banco Central tem também a missão constitucional tanto de emitir moeda, como uma missão legal de fazer uma gestão adequada do meio circulante. Isso significa fazer chegar dinheiro em espécie à população que efetivamente precise disso, né? Então, são frentes de trabalho, claro, que o pagamento instantâneo, o Pix, ele acaba promovendo uma facilidade que é a redução do número de numerário, ou pelo menos eu consigo fazer uma distribuição mais focada em determinados centros ou determinados rincões do país em que não haja tanta disponibilidade de meios eletrônicos de pagamento, tá? Mas são questões complementares e, enfim, fico aí à disposição para perguntas, debate, enfim. Muito obrigado. Perfeito, Marcel, a gente que agradece, né? Eu acho que você colocou aí muitos temas interessantes, né? A questão da nota de R$ 200, né? Desse diálogo coexistente, né? Entre o ciclo numerário e as novas tecnologias. Então, eu queria aproveitar, pegar esse gancho aí e devolver a fala para a Mariana, né? Mariana, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, né, sobre o ITCN. Achei bem interessante a ideia do Instituto, então, como é que funciona, né, qual é o objetivo e como o ITCN, né, de forma geral, vê essa postura do Banco Central, né? Eu acho que o doutor Marcel aí trouxe vários pontos interessantes na fala dele. Então, como é essa visão dessa convivência, né, entre o Pix e a questão do ciclo numerário, né? Como é que vocês enxergam isso, a própria nota de R$ 200? Mariana. Obrigada, Marcel, pela exposição, obrigada, Thiago, pelo questionamento. Na verdade, tudo que o Marcel falou vai no mesmo sentido da minha exposição. Então, o Pix é sim uma tecnologia que tenta promover uma inserção muito significativa, não só facilitando
o acesso aos usuários que já tinham disponível essa tecnologia no seu banco, na sua instituição, como justamente por democratizar esse acesso, tenta trazer mais usuários para dentro dessa estrutura toda. Então, o Marcel mencionou novamente a pesquisa do Banco Central sobre a relação do brasileiro com o dinheiro, e eu até gostaria de mencionar uma outra pesquisa com a qual a gente teve contato, que eu posso até disponibilizar depois, realizada em 2019 pelo Instituto Locomotiva, que constatou que 89% dos usuários mais frequentes do dinheiro estão localizados nas classes D e E. Então, essa realidade, ela aparece também para aqueles que estão desempregados, são 88%, as donas de casa e os trabalhadores informais, e que também estão na faixa de 81% dos usuários mais frequentes do dinheiro. Então, ao serem questionados sobre o motivo pelo qual eles preferem utilizar dinheiro, essas pessoas alegaram que o dinheiro não só facilita a administração da vida financeira, mas possibilita negociar descontos mais altos. Então, quando o Marcel fala que, às vezes, quando a gente trata de pagamentos instantâneos, pagamentos em meios eletrônicos, às vezes a gente está inserido numa bolha de pessoas que, basicamente, andam só com um cartão no bolso, e hoje em dia, às vezes, nem isso, né? Às vezes você anda com o celular e consegue fazer pagamentos. A gente não está vendo o Brasil inteiro. Então, temos aproximadamente 45 milhões de pessoas desbancarizadas, o que significa que a cada 3 brasileiros que poderia ter conta, 1 não possui conta bancária, e conforme essa mesma sondagem, esse grupo movimenta anualmente mais de 800 bilhões de reais. O PIX é uma iniciativa excelente que promove uma interoperabilidade que eu acho que é sem precedentes, e no Brasil ainda, imaginando todo esse contexto e a necessidade de o Banco Central atuar em várias frentes, é muito impressionante, é uma iniciativa na qual o Banco Central realmente atua como um player nesse setor que gerencia todas as outras iniciativas, mas isso anda paralelamente a tudo que a gente trata no Instituto, que é não só a circulação de numerário, mas ter uma noção melhor das estruturas dos bancos centrais em outros lugares, então tentar entender o que a gente está fazendo em comparação também a outros países. Então, todos esses temas estão completamente interligados, e como o Marcel falou, não existe nenhuma simples, né? A gente não vai pensar em outro, né? A gente tem que ver todas as frentes de uma maneira simultânea, porque senão a gente não avança, né? Bem interessante, Mariana. A conexão deu um errinho. Você está ouvindo bem? Acho que eu voltei agora, né? Voltou. Pode continuar. Não, era isso, basicamente perfeito. isso. Eu acho que a gente está trabalhando no mesmo sentido, e são atuações completamente complementares. Perfeito. Mariana, e tem alguma preocupação que o setor como um todo tem em relação ao PIX, por exemplo? Tem alguma dúvida ainda em relação à segurança, ou isso já é um ponto que está 100% superado? Eu acho que, na verdade, como o PIX ainda nem começou, né, integralmente, existem diversos questionamentos, e eu acho que, aproveitando a presença do Marcel aqui, eu gostaria de perguntar um pouquinho a respeito dessa questão da segurança, e eu acho que a segurança pode se desdobrar em 2 eixos principais. Então, como ele mencionou a questão das chaves, a gente pode falar, de um lado, na segurança dos dados dos usuários. Então,
a gente leu algumas notícias a respeito da preocupação de muitas pessoas sobre a transição desses dados, então, a facilidade de eventualmente ter algum problema justamente pelo fato de que é suficiente um e-mail ou um número de celular para fazer a transferência, e, por outro lado, da segurança do dinheiro nas contas em si. Então, eu gostaria de ouvir um pouco do Marcel, quais as atitudes tomadas pelo Banco Central em relação à segurança nessas duas frentes. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, doutora Mariana Tiagovic. Então, Marcel, fala um pouco para a gente aí, essa acho que é uma preocupação de fato, né, recorrente, esse ponto da segurança, e também de prazos, assim, quando é que o Pix realmente vai estar efetivamente disponível para todo mundo, vai estar em pleno funcionamento. Então, Tiago, Mariana, muito obrigado pelas considerações, pela pergunta. Primeiro, respondendo essa última parte, né, o Pix ele entra em funcionamento, né, em modo restrito em 3 de novembro, né, e vai estar em modo operacional completamente em 16 de novembro. Agora, em outubro, começa a fase de abertura para o cadastramento dessas chaves, né, que é justamente esse ponto que envolve a segunda pergunta, né, que é o Banco Central tem um diretório de identificador de conta transacional, DICT, que é justamente onde serão armazenadas essas chaves. E o primeiro ponto aí para falar de segurança é justamente que, considerando a necessidade de ter uma perspectiva neutra sobre o uso de dados, né, e de garantir uma maior proteção desvinculada de interesses até privados ou contrapostos ou concorrentes, ao invés de ter várias possibilidades de armazenamento das chaves, de ter várias bases, né, descentralizadas em várias instituições, o Banco Central optou por ele próprio oferecer a infraestrutura para o armazenamento dessas chaves. Ou seja, o cadastramento que é feito em cada instituição significa que essas informações serão armazenadas depois nesse diretório centralizado no Banco Central. E, óbvio, a instituição onde você possui relacionamento terá acesso à sua própria chave, né? As demais instituições, elas não terão acesso à sua chave e às informações pessoais ali relativas. O que vai acabar acontecendo é que, quando você emitir uma ordem de pagamento via Pix, será necessário fazer a verificação, né, da identidade daquela pessoa, né? Ou seja, eu preciso ligar a chave ao titular de uma determinada conta que vai receber aquele recurso. Então, esse processo, quando não é feito pela sua própria instituição, não é a mesma instituição onde a pessoa tem conta, na verdade, quem vai fazer essa consulta, ela vai fazer apenas uma consulta à base de dados do Banco Central, e aí a base de dados do Banco Central que vai responder essa questão de conformidade. Ok, é essa pessoa mesmo. A instituição com a qual você não tem conta, ela não vai ter o seu dado armazenado, ela não vai saber as suas outras informações pessoais, ela também não vai poder fazer um armazenamento dessa sua chave para uma finalidade futura, tá? Então, o acesso ele se dá exclusivamente para a execução daquela transação específica que você comandou. Então, o que tem aqui de relevante é o consentimento do interessado, né, que é um conceito de Lei Geral de Proteção de Dados também, mas que já estava presente na Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário, tá? E eu também tenho essa necessidade de atentar à finalidade específica para a qual a ordem foi emitida, que é um outro conceito também presente na LGPD. Então, há todo um tratamento aí de segurança cibernética dado pelo próprio Banco Central, e o Banco Central também exige que as instituições tenham uma política própria de segurança cibernética, né, para evitar justamente ataques ou uso indevido das informações. Além de segurança cibernética, o Banco Central tem uma regulação específica sobre controle de riscos operacionais, tá? Também de longa data. Então,
existe uma série de requisitos, né, para que as instituições possam efetivamente operar. E o Banco Central faz uma supervisão, né, rotineira desses requisitos, né? Então, essa é uma grande contribuição que o Banco Central pode dar. É claro que a gente tem que atentar aí para um aspecto que não é propriamente do PIX, é um aspecto da vida em sociedade, enfim, questões pessoais que às vezes fazem, da mesma forma como às vezes as pessoas deixam a sua carteira em cima de um lugar visível, que deixam a sua bolsa aberta, presa na cadeira enquanto está almoçando, né? Ou que às vezes leva o dinheiro no bolso e não percebe que tem ali né, alguém pode furtar aquilo dali. Então, são alguns cuidados que a pessoa já tem com o dinheiro em espécie que precisará ter também com o armazenamento o cuidado com o acesso ao Pix, né, por meio, ou seja, a senha que ele tem, a sua instituição, a senha pessoal, intransferível, né, então ele tem que ter um cuidado com a gestão da sua senha, ele não pode compartilhar isso com terceiros, né, ele tem que ter cuidado com eventuais mensagens maliciosas que chegam por e-mail, SMS, WhatsApp, né, que às vezes pessoas que se fazem passar pelo seu banco, pela sua instituição de pagamento, ou às vezes até por sorteios, promoções, e às vezes a pessoa inadvertidamente, até bem intencionada, inocentemente clica e acaba ali dando acesso a um hacker, né, ao seu dispositivo. Isso não é propriamente um problema do Pix, né? Da mesma forma que isso acontece hoje já com o home banking, com o internet banking, isso poderá em algum momento acontecer, né? A gente vai trabalhando em campanhas de educação, de conscientização, os bancos também têm feito esse papel, as instituições de pagamento também, né? Então, acho que quanto mais informação a gente tiver disponível para o público, né, a gente consegue aumentar aí essa cadeia de segurança, né? Então, é um trabalho muito forte que vem sendo feito, o Banco Central está atento, inclusive, para, se necessário, aprimorar, né, os requisitos de segurança ou fazer novas exigências das instituições participantes, né, para que a gente tenha aí uma plena tranquilidade no uso do Pix, que começa agora em novembro, né, e vai, digamos assim, ter um potencial de ir escalando e chegar cada vez mais a um número maior de brasileiros. Então, perfeito, Marcel. Acho que foi muito esclarecedor, né? É importante para a gente ouvir uma Eu acho que essa fala questão institucional do Banco Central. Oi, Mariana, pode falar. A conexão da Mariana tá... Na verdade, eu só ia complementar uma coisa que o Marcel disse, que essa questão da simetria informacional é muito relevante diminuir cada vez mais essa diferença, então, de saber o que é o Pix, de saber se o Pix está dentro do seu banco, se eu preciso ter algum receio de utilizar ou não. Acho que o Banco Central está trabalhando muito nisso, as instituições também. Isso é extremamente importante para desmistificar um pouco esse acesso e promovê-lo cada vez mais. Exatamente. E o Marcel, estou vendo aqui, ele participou também, né, do livro Banking 4.0, Desafios Jurídicos e Regulatórios do Novo Paradigma Bancário e de Pagamentos. Né? Então, eu acho que estão colocados mesmo assim, desafios jurídicos e regulatórios, e momentos como esse, assim como esse Help Talk aqui, o objetivo justamente do IELP é contribuir, né, com esse debate, trazendo, né, duas participações aí tão importantes, né, tão especialistas, conhecedoras desse assunto. Então, se encaminhando aí para a conclusão do nosso encontro, né, eu queria passar tanto para o Marcel quanto para a Mariana fazendo suas considerações finais aí, mas desde já, mais uma vez, agradecendo a participação aqui no espaço do IELP. Doutor Marcel? Muito obrigado, Tiago, muito obrigado ao IELP, e também agradecer, né, ao Maurício Vanderlei que fez inicialmente o convite, né, então é uma oportunidade muito grande para todos nós aqui que trabalhamos no Banco Central, de difundir um pouco do nosso trabalho,
né, são políticas públicas relevantes na nossa visão, está tudo isso conectado à missão institucional do Banco Central, né, às suas competências legais, né, então a gente procura cada vez mais entender qual a necessidade do público, né, dos usuários. A gente quer que as pessoas tenham acesso a instrumentos e serviços financeiros efetivamente, para que possam fazer a gestão adequada dos seus recursos, para que tenham informação, para que saibam exatamente, né, como utilizar tudo isso, para que tenham opções, né, para escolher qual é a instituição que ofereça os produtos e serviços mais adequados ao seu perfil, à sua necessidade. Então, todo esse trabalho de Pix, Open Bank, Sandbox, né, tudo isso está conectado com o empoderamento das pessoas, né, como a Mariana falou no início, há aqui tem que se compreender que os dados, né, são das pessoas, né, os dados, né, de relacionamento bancário, de transações, de operações de crédito, tudo isso pertence ao usuário e ele tem o poder de livre escolha, né, e a gente está trabalhando muito forte para que essa livre escolha se dê num ambiente extremamente competitivo, com novos entrantes no mercado, mas sem abrir mão, como falei, da segurança. Né. São muitas frentes de trabalho, a frente do trabalho da inovação tecnológica, a frente do trabalho da distribuição de numerário. O Banco Central lançou recentemente a cédula de R$200, justamente para garantir que houvesse disponibilidade de dinheiro em espécie em razão de necessidade identificada na população. A gente não pode, em nenhum momento, correr o risco de faltar dinheiro em espécie para a população. Então, é um trabalho muito forte que a gente fez, inclusive prestando todos os esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, que está analisando uma ação de descumprimento de preceito fundamental relacionado ao tema, né. Isso não invalida a iniciativa do Pix. É claro que o Banco Central trabalha muito forte para que os meios eletrônicos de pagamento estejam cada vez mais difundidos, porque é uma opção que pode ser mais fácil, mais segura, né, mais disponível, inclusive com alguma rastreabilidade. Então, tudo isso é muito interessante, ajuda inclusive na prevenção à lavagem de dinheiro, né, e financiamento ao terrorismo, que são preocupações internacionais, compromissos que o Brasil assumiu no plano internacional, né. É óbvio, né, que tudo isso é muito interessante, inclusive porque vai reduzir o custo que o Banco Central tem na produção de um numerário, mas em nenhum momento abriremos mão de garantir o direito inafastável da população ao acesso ao seu próprio dinheiro. Então, são coisas que o Banco Central vem alinhando, né, precisa estar tudo muito junto e a gente precisa oferecer um repertório completo para a escolha dos usuários. Cabe a cada um avaliar aquilo que é mais interessante para si, né, e de nossa parte aqui o Banco Central continuará trabalhando. A importância do público e da sociedade civil organizada é essencial. O Banco Central tem feito consultas públicas para todas essas medidas regulatórias que impactam diretamente a população. Então, a participação por meio de respostas em consultas públicas, por meio do canal de ouvidoria do Banco Central, são todas muitíssimo relevantes, né, e a gente espera, então, continuar essa marcha evolutória, né, para conseguir cada vez mais prestar serviços públicos de qualidade a toda a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel. Mariana? Eu gostaria de pegar o gancho do Marcel e dizer que o Banco Central, trabalhando na elaboração de melhores políticas públicas, justamente consultando a sociedade civil e todos os atores envolvidos para aprimorar esse ambiente regulatório, faz um serviço extremamente relevante para a população brasileira como um todo. Então, trabalhando em conjunto com o setor e entendendo melhor todas as necessidades dos atores diferentes e os interesses diferentes que estão envolvidos nesse contexto, o Banco Central consegue ter uma produção normativa que está completamente alinhada a interesses diferentes e não impõe alguma diretriz sem um embasamento fático prévio, né? Então, essa conversa num ambiente que é
que é acadêmico, né, em certa medida, que relaciona instituições diferentes, que tem como objetivo entender cada vez mais o setor e entender quais são as necessidades e tentar trabalhar em prol da sociedade como um todo, de melhores políticas públicas, é um contexto no qual o ITCN gostaria de permanecer envolvido. Então, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a exposição e me permaneço à disposição para maiores esclarecimentos e para os próximos eventos que estão por vir, certamente. Perfeito, Mariana. É um prazer, enquanto Instituto, aqui estar promovendo, né, e oportunizando um aprofundamento dessa discussão de um debate tão atual, né, e tão importante para a sociedade como um todo. Então, o IELB Talk de hoje vai ficando por aqui. Né, mais uma vez, obrigado, Mariana, obrigado, Marcel, né, e a você que está nos assistindo, se inscreva nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify, e até a próxima.